Nós estamos gravando alguns vídeos aqui. Sempre essa fala fica... Olá, eu me chamo Dirceu Jardim e trabalho com o Ministério de Esportes há 15 anos já. E nesses vídeos a gente tem falado um pouco sobre algumas dicas, sugestões, algumas coisas sobre o Ministério Esportivo. E já falamos sobre dicas para quem está começando o Ministério de Esportes, falamos sobre planejamento, falamos sobre discipulado e o quão importante é a gente falar sobre aquilo que Deus tem para nós e colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E eu acho que continuando nesse texto bíblico, continuando nessa ideia de colocar Deus em primeiro lugar, é interessante que Jesus ele resume os 10 mandamentos em 2 sobre amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a você mesmo. E eu acho que o vídeo de hoje é uma continuação desse tema sobre amar a Deus em primeiro lugar, que fala sobre a gente amar o próximo como a nós mesmos. E é um fardo que às vezes é fácil a gente falar eu amo o próximo, eu amo todo mundo, eu amo a minha vizinhança e tudo mais, mas é muito difícil a gente realmente viver isso na prática, né? O amor que Deus quer de nós é aquele amor que Ele teve por nós, tão grande ao ponto de enviar o seu próprio filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Eu não sei você, mas eu sou pai de um filho único, o Daniel. E como seria difícil para mim ter que tomar uma decisão como essa, de sacrificar o meu filho por amor a outras pessoas. E muitas vezes outras pessoas que nem querem o meu amor e nem querem saber de mim. Mas Deus nos amou. Deus nos amou a esse ponto. E quando perguntam a Jesus sobre esse amor ao próximo, ele conta a história do bom samaritano, né? Quem é o meu próximo? O próximo é aquele que está perto de você, as pessoas ao seu redor. E quando a gente começa a olhar para essa história do bom samaritano, os exemplos que Jesus dá são exemplos de pessoas que nós esperávamos que fossem pessoas que realmente fossem parar ali para cuidar daquele cidadão ali todo machucado no caminho, mas não. Quem ajudou realmente foi um samaritano, alguém que era totalmente oposto da cultura judaica ali. E aí Jesus ele dá um ensinamento que o nosso próximo é independente de cor, de raça, de pensamentos ou de ideias. O nosso próximo são as pessoas ao nosso redor, independentes de quem sejam. E quando a gente começa a pensar no amor ao próximo, e dentro do Ministério de Esportes a gente fala assim, mas o nosso ministério é para alcançar a comunidade, né? E a gente está aqui realmente querendo envolver as pessoas que estão em torno aqui da igreja, ou do projeto, né? Ou da quadra onde a gente está utilizando, e é muito fácil a gente pensar nesse amor ao próximo, mas é uma linha que às vezes a gente chega no amor ao próximo até o ponto de que aquela pessoa nos ama, né? E aí Jesus, quando ele está ali falando sobre o amor, ali no Sermão do Monte e tudo mais, e ele fala assim, é muito fácil a gente amar aqueles que nos amam. O difícil é a gente amar os nossos inimigos. E aí aqui fica um conceito de nós precisamos amar o próximo, mas nós precisamos amar até os nossos inimigos. E aí você fala assim, mas quando que isso acontece dentro de um ministério de esportes? Aconteceu no meu primeiro ano de ministério esportivo. Eu entrei com o meu time numa competição, meu time recém estava começando a jogar, e a gente entrou no campeonato aqui municipal e começamos a jogar. Era um time que não era um time forte, não tinha nenhuma intenção de ganhar, e nós nem ganhamos mesmo aquele campeonato. Mas a gente foi jogar contra um time bem conhecido e conceituado aqui. E aí começamos o jogo
E aí a gente começou a dar um certo trabalho para o time adversário. E o treinador adversário, ele ficou maluco, ele ficou doido da vida e começou a vir xingar e falar um monte de coisa de mim, que você é moleque, você é novo aqui, você não sabe como as coisas funcionam. E depois do jogo ele falou um monte de coisa para mim, a minha esposa estava lá comigo, minha sogra estava lá e eles falaram, meu Deus do céu, achei que você ia apanhar naquele jogo, mas como é importante a gente ter essa serenidade, porque humanamente a ideia era ir pra cima do cara porque ele estava me ofendendo sem eu ter feito nada. Mas quando a gente começa a ver o próximo ali e tratar ele com amor, mesmo sendo um adversário, mesmo sendo uma pessoa que não te quer bem, quer talvez até o seu próprio mal, mas quando você começa a tratar aquela pessoa bem, quando a pessoa começa a ver, poxa, ele não estava ali fazendo aquilo para zombar de mim ou alguma coisa nesse sentido, e com o passar do tempo, aquele treinador se tornou alguém, um amigo, um conhecido, um treinador de outro time, mas que eu não tinha problema e não tinha rivalidade com ele além daquilo. E ele começou a reconhecer que a minha forma de treinar, sem xingar, sem falar palavrão, sem ofender, então quando ele às vezes estava na quadra e ele soltava um palavrão para os meninos dele, ele olhava para mim e falava, poxa, desculpa, professor, porque ele já conhecia a forma como que eu atuava. É possível, sim, a gente ter inimigos, pessoas que nos querem mal dentro do esporte. Às vezes isso acontece demais e a gente tem que estar muito atento para a gente conseguir amar o próximo. E amar o próximo até o ponto de amar os nossos inimigos, as pessoas que nos querem mal, as pessoas que nos querem derrotar, que querem acabar com a gente. Então, fica uma dica aqui importante. Tenha sempre esse cuidado de amor ao próximo. E o amor ao próximo são todos que estão ao seu redor. Não só os meninos com quem você está trabalhando. É os meninos do outro time adversário. São os juízes. São os treinadores adversários. É a torcida adversária. Isso sim é o que vai fazer uma grande diferença no seu Ministério de Esportes. Não olhe só dentro do seu Ministério de Esportes aqueles atletas que você está alcançando e aquelas famílias, mas tenha uma visão geral, uma visão macro de você enxergar o quão longe o seu Ministério de Esportes pode alcançar. Que Deus te abençoe e que você possa pensar sobre isso. Ame o próximo.